Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Voz do Corpo, um espaço de presença, escuta, reflexão. Meu nome é Jordana Alves, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta e aqui a gente conversa sobre o que o corpo sente, sobre o que aparece, o que a vida pede, o que pode emergir e que nos permite estar em contato. Então, respira e chega como está. Hoje a gente tem aqui no Voz do Corpo o primeiro episódio com convidada. E é uma convidada muito especial que, sem querer, a gente vestiu a mesma roupa. Olha só, super conectadas. O campo gestáltico nunca falha. Ana Sofia, ela tem 24 anos, é estudante de medicina. E ela vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória dela para o vestibular em medicina e a trajetória dentro do curso de medicina. E eu espero poder contribuir com pessoas que estejam aí no processo de escolhas de vagas no SISU, no ProUni, no FIES, que a gente está próximo. E eu espero que a Ana também possa contribuir com a reflexão de vocês. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela recepção. É um prazer ter você aqui. Para a gente começar, fiz um pequeno roteiro. E tem roteiro, mas é só para nortear, é só para guiar. Mas me conta um pouquinho quem você é hoje, nesse momento da vida e da sua formação. Que pergunta aberta, né? Então super. Fica livre para trazer o que aparecer. Bom, hoje eu sou estudante de medicina, né? Estou no 6º período. E dentro da minha formação, eu acho que eu sou uma pessoa muito presente, assim. Eu aprendi isso com a minha trajetória de estar presente no dia a dia da faculdade, né? Então, eu acho que eu pretendo, né, curtir cada momento da minha formação até eu conseguir concluí-la. A palavra que mais me define atualmente dentro da faculdade é presença, porque eu aprendi a curtir o processo de estar na faculdade sem pensar muito na formatura, no próximo semestre, como que eu vou ser como médica. Eu tento sempre curtir um dia após o outro, mesmo com os obstáculos, assim, de dificuldades com as matérias e tudo mais. E me conta uma coisa, a trajetória até chegar na graduação não foi uma trajetória linear. Não, não foi. Isso eu sei. O que você percebe como não linear? Eu acho que todo mundo que está no processo aí de vestibular, né, imagina que é assim, eu vou fazer a prova e aí eu vou passar, ou então eu vou fazer a prova, não vou passar e vou entrar no cursinho de novo. Mas só que a gente esquece que a vida está acontecendo enquanto isso, né? Então, tem muitas coisas que acontecem durante o ano que a gente não imagina que possa acontecer. E aí tristezas, decepções ou até alegrias mesmo, e aí talvez a gente, como vestibulando, a gente se priva muito de viver para seguir uma rotina linear. Eu tenho que acordar, estudar de tal em tal hora e tal, e aí eu vou dormir, no outro dia eu vou acordar, vou estudar, e aí às vezes acontece uma coisa no dia que não dá para você estudar direito, e aí você se sente culpada porque não poderia ter acontecido isso hoje, ou então como que eu vou repor essas horas de estudo, como se fosse uma trajetória linear mesmo, e não é, né? Então é difícil se adaptar a isso, a entender que a vida não é linear, que a vida é uma montanha-russa e que você tem que saber lidar com isso. E antes mesmo de entrar para esse processo, né, de preparo para o vestibular, já tinha a ideia bem consolidada de que medicina era o curso almejado. Isso. Como é que isso surgiu? Eu comecei a ter essa ideia. Eu era mais ou menos pré-adolescente, com uns 12, 13 anos. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser da área da saúde. Não sabia qual e comecei a pesquisar. Então eu perguntava primas, perguntava própria internet. Eu era muito cara de pau, eu e uma amiga minha, a gente ia na porta dos hospitais para poder perguntar aos profissionais que estavam lá no meio da rotina de serviço e duas adolescentes interrompendo, para poder perguntar como que é trabalhar como enfermeiro ou como médico.
E com isso eu fui vendo que eu queria a medicina, por eu achar que se encaixava melhor com o que eu queria estudar, né? Eu queria estudar muito o corpo humano e apesar das outras áreas também estudarem, na minha cabeça ali de adolescente, a medicina estudava mais. E foi assim que eu consegui escolher que eu queria estudar muito o corpo humano e que não queria estudar outras coisas. E aí escolhi a medicina. Claro que depois, dentro da faculdade, tudo muda, né? Todo o pensamento que eu tinha quando eu era, né, pré-adolescente, quando eu estava no vestibular, tudo mudou, mas o amor pela profissão continua o mesmo. Então, O que que mudou? mudou porque a medicina não é só isso, né? E a medicina não necessariamente estuda mais que as outras profissões o corpo humano. Uhum. A gente estuda de forma geral e também de forma aprofundada, né? Cada parte do corpo, mas só que tem um foco que é dar o diagnóstico, né? E cuidar do paciente como um todo. Então, você estuda a saúde integral ali, a saúde psicológica, a saúde biológica, né? A saúde também social, que está muito inclusa. Mas o foco principal, assim, não sei se eu posso resumir, né? Mas com todo o cuidado do mundo, seria dar o diagnóstico e tratar aquele paciente. Então, difere das outras áreas, como fisioterapeutas, que estudam muito o corpo humano também, mas tem um outro foco, né? A enfermagem também, cada profissão tem um foco diferente. E dentro da medicina, o que eu consigo entender é isso, mas mudou porque eu achei que eu estudaria somente o corpo humano, e aí acabou que dentro eu consegui perceber que não é só o corpo humano, ou melhor, né? Não é o corpo humano que eu imaginava, que é o corpo só biológico. É o corpo humano como um todo, mas envolve mais do que o funcionamento biológico do corpo, né? E voltando para essa trajetória de preparação, como é que foi? Como é que foi estar no cursinho? Estar estudando sozinha? Então, quando eu estava na escola, né, eu decidi que eu queria medicina, falei para minha família. E aí eu lembro de uma conversa que tive com meu irmão mais velho me falou que seria uma trajetória árdua. Na época ele era concurseiro e ele me falou que a trajetória seria árdua, porque a medicina não é fácil de se conquistar assim, e que era para eu ir com força, mas que a minha família estaria me apoiando e assim foi, graças a Deus, né? Minha família sempre me apoiou, eu entrei no cursinho e fui. E não consegui passar no terceiro ano do ensino médio, né, no caso, e entrei no cursinho, não consegui passar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, e fui passar de quarta. Mas os anos de cursinho, cada ano tem uma característica assim na minha cabeça. O primeiro ano foi um ano muito de descoberta, eu fiz muitas amizades, eu estudava bastante com muito foco, assim, mas só que também eu queria sentir como era não estar na escola, estudar da forma que eu queria, como eu queria. De uma forma mais autônoma? Isso. E eu sempre tive muita dificuldade com exatas, então eu estudava, mas eu deixava um pouco de lado porque eu não queria encarar, acabou que não deu certo. No segundo ano eu mudei de cursinho, fui para um cursinho assim mais especializado, no vestibular de medicina, e aí começou uma pressão, assim, o cursinho foi muito bom, mas só que era horário integral e aí eu comecei a me sentir pressionada para poder passar porque eu não queria ficar estudando as mesmas matérias do ensino médio para sempre, né? E eu já tinha Sim. estudado duas vezes, no terceiro ano e no primeiro do cursinho. Enfim, foi muita pressão e ali no terceiro ano de cursinho foi que eu encarei mesmo as minhas dificuldades com matemática, com física, por exemplo. Eu ficava estudando muito tempo, foi um processo muito difícil de encarar. Passei por muita dificuldade, chorava muito, porque eu não conseguia entender, fazia um exercício, eu errava, eu desmanchava o exercício todo, fazia de novo, ficava às vezes 3 horas em um exercício, até eu conseguir entender o que tinha acontecido ali. E apesar de todo o suporte que o cursinho deu e também a minha família me deu, o privilégio de eu conseguir ficar só estudando, eu acho que o processo também é muito solitário, porque o estudo é solitário, né? Você e o livro e você. Se você não fizer nada, o livro também não vai fazer nada. Se o seu amigo do lado fizer, mesmo se ele te ajudar, te ensinar, você precisa ter aquela
aquele envolvimento de aprender a fazer provas. Isso. Fazer provas e saber qual a sua dificuldade. Isso foi muito difícil para mim também, porque os meus amigos, no geral, tinham menos dificuldades com exatas do que eu, né? Então eu tive que pegar de forma solitária aquilo que eu não gostava e encarar e saber que eu estava estudando para fazer uma prova, que eu não iria usar aquilo ali na minha vida, né? Tipo, claro que um conhecimento básico de matemática sim, mas o conhecimento específico não. E aí foi bem difícil passar por isso, e no quarto ano de cursinho, do terceiro pro quarto, foi a época mais difícil, assim, que eu não queria fazer o quarto ano de cursinho, eu queria, tipo, outra realidade para minha vida, mas eu via que com a minha nota eu não conseguiria passar no curso que eu queria, que era medicina, conseguiria passar em outros cursos da área, como enfermagem, fisioterapia, mas eu já não estava disposta a tentar outra área, eu estava disposta a tentar só a medicina. E aí o quarto ano foi o pior de todos, porque eu já não queria ir para o cursinho, eu ia obrigada, obrigada por mim, porque os meus pais não me obrigavam no sentido de você vai para o cursinho. Eu sabia que eu tinha um compromisso, eu tinha, tipo assim, tinha feito um compromisso com a minha família de que eu faria o cursinho mais um ano, então eu tinha um compromisso comigo mesma de que tentaria de forma íntegra, né, tentar de verdade mais um ano. Então eu ia obrigada, não queria ir, não queria estudar, mas estudava de forma obrigada, e aí esse quarto ano foi bastante difícil, assim, de passar. E aí você traz, dentro dessa trajetória, dentro desse caminho, desafios. Como que você conseguia enxergar dentro de si, dentro do corpo, os sinais de que estava desafiador? Como é que isso parecia para você, assim, presente no seu corpo? Então, no meu corpo, o que eu sentia mesmo era a ansiedade, posso dizer assim, de forma geral, né? Era um sentimento que estava muito presente e não ia embora nunca. Então não era uma fase de ansiedade. Eu sempre estava ansiosa e aí com isso meu coração palpitava, eu chorava quase todos os dias, cheguei a engordar muito porque eu tinha muita fome. Era uma fome psicológica, né? Porque não era fome mesmo. Eu queria comer para ter algo para me distrair. Eu não queria estudar. Então, para pro estudar ficar menos pesado, eu comia junto para poder ter um prazer ali, pelo menos enquanto eu estava fazendo algo que eu não gostaria. E também a minha imunidade abaixou, então eu comecei a ficar doente mais vezes, e aí, né, tinha sempre anemia presente. Ficava mais cansada, não tinha ânimo para ir para academia. O cabelo também começou a cair muito. Foi um ano assim crítico. Fora as espinhas também que eu nunca tive na minha adolescência, quer dizer, né? Então eu passei ali por toda a minha puberdade sem quase espinha nenhuma. E na época do cursinho, eu com 19, 20 anos, assim, começou a pipocar meu rosto de espinha e elas não saíam por nada. Não saía com ácido, nem com alimentação, nem com nada. Eu ia em vários dermatologistas e não saiu. E vários me falaram, isso tem fator emocional e tudo mais. E o corpo tem voz. É. Eu costumo falar muito sobre a ansiedade, que ela é uma mensageira, né? E que a gente precisa aprender a dialogar com ela, né? Trazendo a ideia do professor N. Brito Pinto da Gestalt terapia, né? A gente precisa dialogar com a ansiedade. Quando você tinha esses sinais, esses sintomas, quando a ansiedade nunca passava, é porque algo não estava bem e que precisava ser ouvido, o corpo estava gritando. Então, a ansiedade, ela não é uma inimiga que precisa ser combatida. Ela precisa ser compreendida e essa voz precisa ser ouvida e traduzida para qual é de fato essa mensagem que não está sendo ouvida, que está trazendo esses sinais, esses sintomas. Quando você consegue, então, ser aprovada, qual foi a sua surpresa emocional? Mudou alguma coisa? Então, foi muito diferente assim do que eu imaginava, porque eu sempre idealizei muito o momento, né, da aprovação ali. Achei que seria um turbilhão de emoções e que eu iria chorar de alegria. E acabou que não foi. Quando eu vi que eu tinha sido aprovada, minha reação foi achar que era mentira, que iria dar alguma coisa errada, né? Então eu fiquei tensa, assim,
fui fazer a matrícula na faculdade tensa, né? Fui fazer tudo assim muito tensa. Começou as aulas, eu já tava ok, tipo, Acreditando começou as mais. aulas, então eu estou aprovada, então acho que não tem como mais nada dar errado. E aí, depois os dias foram passando, assim, e aí começou a matéria de anatomia, que foi um dos primeiros choques que eu tive, assim, porque eram muitos nomes para decorar, e aí eu falei, agora eu tô na faculdade. E já passei logo para ansiedade com relação às provas da faculdade. Então, não teve um momento de pura alegria, assim. A alegria, a satisfação de ter passado foi vindo aos poucos. Foi quando eu comecei a parar para prestar atenção onde eu estava, o curso que eu estava fazendo, tipo assim, os contatos que eu estava tendo com professores médicos, né? Vestindo um jaleco, que no dia a dia mesmo, tinha um dia que eu ia pro laboratório, eu parava, me olhava no espelho e falava, cara, eu tô na faculdade de medicina, tipo, eu sonhei mais de 4 anos com isso daqui, Todos os e dias. todos os dias eu sonhava, deitava na cama, pedia para Deus, todos os meus réveillons eu pedia para a espiritualidade me dar uma vaga na faculdade, e acabou que eu fui percebendo isso no meu dia, assim, que eu colocava um jaleco, tava no banheiro da faculdade e falava, nossa, tô na faculdade. Ou então, tava tendo uma aula de anatomia e o professor falava, vocês, como futuros médicos, precisam saber disso. E eu falava, nossa, sou uma futura médica. Então, foi caindo aos poucos, assim, a gratidão, né, a felicidade por estar ali. Então foi muito diferente do que eu imaginava. Não teve um momento de eu ficar, nossa, e gritar e chorar. Não foi bem assim. Não virou uma chavinha, foi dentro do processo. Isso, foi dentro do processo. Antes que isso acontecesse, né, houveram algumas frustrações acerca das reprovações. Como que era lidar com essas frustrações? Então, era muito difícil, né? Eu tive um processo depressivo no final do quarto ano ali, no quarto ano inteiro, na verdade, mas eu fui procurar ajuda psicológica no final do quarto ano de cursinho, porque eu não queria mais levantar da cama, não queria mais ir pro cursinho, não queria mais estudar nada, nem o que eu gostava, que era biologia, né, que era história, essas coisas assim, não queria estudar mais nada, eu queria não estudar mais. Que E vira um pronto. processo muito maçante, muito repetitivo, Você né? estuda as São mesmas as mesmas. matérias. O conteúdo é o mesmo, às vezes a apostila é a mesma que você viu, as aulas são Isso. as mesmas, mas não é só o seu conhecimento acerca do conteúdo que te faz ser Isso. aprovado, seja no Enem, seja em um vestibular próprio, seja com uma nota do Enem que te permite ir para uma faculdade privada pelo ProUni, pelo FIES, enfim. Então, Uhum. é muito disso de você estar ali revendo aqueles mesmos conteúdos. Muita coisa você já sabe, muita coisa você sabe ensinar, inclusive, mas no momento da prova, muitas Não outras coisas pode acontecer o acontecem. mundo, né? Exatamente. E aí eu comecei a tratar na terapia tudo isso, todos esses sentimentos, assim, e fui entendendo melhor o que estava acontecendo comigo, o que meu corpo estava me falando, né? Que eu não gostaria mais de ficar naquela rotina ali de vida. Só que para isso eu teria que tomar uma decisão, né? E se eu não passar? O que eu vou fazer com isso? E para mim não existia mundo depois do e se não passar? Porque parece que a vida pós-vestibular acaba, É, né? Tudo acaba ali na data da última prova do ano. Não tem mais Natal, não tem mais Réveillon, não tem o isso, próximo ano. não tem. E aí você fica meio dependente da nota para decidir sua vida, né? Se sua vida vai acontecer ou se sua vida vai ficar parada, estagnada no mesmo lugar. É a impressão que dá, né? Apesar de não ser bem assim. Então, depois que eu consegui passar por isso, depois de meses de terapia e consegui entender que a vida tinha um depois, eu consegui me desvincular assim da aprovação e foi quando eu consegui abrir minha mente para talvez fazer outros cursos. E por irônico que seja, foi só quando eu abri minha mente para fazer outros cursos, cheguei a fazer 6 meses de enfermagem, gostei muito, inclusive. No meio do ano veio a aprovação e foi muito assim, né, não esperado, e apesar de não ser esperado, eu não tive o choque, não foi uma coisa assim, apesar de eu querer muito.
E também foi quando eu consegui entender o que estava acontecendo com o meu corpo, que eu consegui entender os sinais e consegui conversar com a minha ansiedade e entender por que ela estava ali. E resolver o problema, né, no caso. Ela ouviu a voz do corpo. Exatamente. Como que você acha que passar em medicina, né? Naquele momento ali, hoje, ser estudante de medicina, toca na sua identidade quanto pessoa? Eu acho que toca muito, né? Porque a medicina hoje em dia é mais que um curso. Muitas pessoas vê a medicina como ser médico, né? Você é por completo, tanto pelo ideal assim heróico que ronda a profissão de você ter o dever como médico e nós médicos, né, a gente tem o dever mesmo de agir numa situação de emergência, coisas assim. Já tem, enquanto estudante de medicina? Não, enquanto estudante, você não vai ser punido se você não fizer, mas já é criado dentro da gente, dentro da faculdade, o dever de fazer. E uma responsabilidade. Isso, até porque a gente não se torna médico no dia da formatura, a gente se torna com o passar dos anos. Então, isso vai sendo criado com o passar dos anos, você vai pegando isso para você até você conseguir, de fato, agir ali no momento. E logo, né, depois que você se forma, é sua obrigação, assim, dentro das normas mesmo do Conselho de Medicina. Mas impacta muito porque você tem que se ver como uma pessoa sem ser médico, né? E aí, como fazer isso se a faculdade cobra tanto, é muito tempo dentro da sala de aula, dentro da faculdade, envolvida com as coisas da faculdade, com assuntos, né? Você estuda muito fora dali do tempo que você está enfiada numa sala de aula. E aí é um processo e também é um serviço, né? Assim, é um trabalho Sim. de você se colocar fora da faculdade e falar, agora eu não sou médica, né? Não tô fazendo medicina, agora eu sou outra pessoa, tô um outro lado meu, tô vivendo um lazer, sem pensar em nada e ter outras facetas também, né? É uma dificuldade que eu percebo também em vários alunos de só saber falar de medicina, só saber ficar dentro desse mundo, né? E você consegue sair bastante. Sim. É uma coisa que eu percebi, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu não queria mais ser dominada pela ansiedade, não queria que o processo fosse tão doloroso quanto o cursinho, né? E sabendo que o tempo da faculdade de medicina, né, mesmo sendo maior do que de outros cursos, são 12 períodos, são 6 anos, né, no regular, mas mesmo sabendo disso, a gente sabe que é pouco tempo para se aprofundar de fato em todas as questões necessárias para esse cuidado e que exigem muito de estudo, de envolvimento, assim como lá no cursinho. Como é que muda? Pois é, e quando eu percebi que a medicina estaria comigo pro resto da minha vida, que é um sonho meu, mas que também exigiria muito de mim, porque, como você falou, não é só a faculdade, também tem residência, depois eu me especializar e plantões, enfim. Eu não queria viver em prol da faculdade e perder toda a minha vida, porque por meio da terapia também eu consegui entender que a vida está acontecendo, né? Tudo está acontecendo, por mais que você esteja atrás de um objetivo. A gente sempre, na verdade, vai estar atrás de um objetivo. Então, eu prometi para mim mesma que eu iria curtir a vida com toda a responsabilidade, com a faculdade também. Então, com a organização, eu comecei, né, a planejar os meus semestres, as minhas semanas, mais minuciosamente os meus dias, para conseguir estudar e ficar o final de semana livre. É claro que perto das provas não tem como, né? A gente também tem que abrir mão de algumas coisas que o curso exige isso. Então, perto das provas não tem final de semana direito, né? Eu sempre tenho um momento de lazer ali, mas às vezes não consigo sair porque envolve muita coisa. Mas eu dou prioridades para certas coisas ali que eu quero manter, né? Como prioridade mesmo na vida. E assim vai indo, mas quando tá longe das provas, eu tento sempre não ficar bitolada com o estudo. Eu sei que quando eu chegar em casa eu vou dar atenção para os meus pais, no final de semana, né? Vou sair,
vou ter um momento de lazer ali e não pensar em faculdade, porque a vida também Tá tá acontecendo, acontecendo. né? Você é uma mulher jovem e eu sempre trago uma frase que a gente é eterno aprendente. E Uhum, aí, usando essa palavra que é um neologismo mesmo. Aprendente nessa ideia de que estamos aprendendo, nessa ideia de gerúndio, o uhum, tempo todo em que estamos vivos, em que estamos passando por essa jornada. E aí você traz de forma mais integral essa caminhada do que talvez lá quando tudo não saía como planejado no cursinho, quando tinha um imprevisto, quando você não conseguia se ouvir muito bem. Então, uhum, viver de uma forma, né, mais integral, olhando para o que de fato vale a pena, né? Que o seu título, ele vale a pena, ele é uhum. importante para você, mas Com ele não é certeza. tudo. É. Né? Existem outros aspectos, outras dinâmicas e outras dimensões que também precisam ser valorizadas. Uhum, Né? E por mais que seja uma profissão muito louvável, ainda está dentro de um sistema capitalista e uhum, opressor e que nos exige, enquanto sociedade, do desempenho, né? uhum. Quem estuda mais, quem tira a melhor nota, quem... Não é isso que vai te definir enquanto melhor médica ou o que é ser melhor Exatamente. médica, né? Enfim. Aham. E aí, te ouvindo, eu percebo que você conseguiu enxergar a necessidade de cuidar mais de si Uhum, e conseguiu fazer algumas atitudes para que esse cuidado fosse colocado ali, né? uhum. Nos seus dias, na sua vida. Você espera agora, né, para o futuro? Tá chegando aí na metade do curso, passa muito rápido, né? Por mais que Passa são 6 demais. anos, passa muito rápido. Passa muito rápido. O que você espera para a finalização desse curso, para o início da vida profissional? Enquanto médico, o início da vida profissional já começou, Uhum. mas enquanto médica, o que tem de expectativa aí? Ah, eu acho que a expectativa maior minha pessoalmente, é viver bem, né, com a Hum, medicina. E eu tenho muitas expectativas de trabalhos, né, de conquistas profissionais, né, de ser uma profissional de sucesso, mas só que eu quero viver bem justamente por perceber isso. Eu tenho, né, minhas sobrinhas que crescem ao meu lado, eu quero participar de tudo, quero formar uma família. E tudo isso é possível, porque às vezes parece que não, né? Nossa, você está fazendo medicina, como que você vai fazer? Porque você vai formar em tal idade, e aí ter filho, e aí casar, e aí outra especialização, e aí como é que você vai juntar tudo? e aí volta para aquela ideia lá do micro, né? Do dia planejado para estudar e o imprevisto acontece, e da vida planejada, que É, não é assim que não acontece. tem como planejar muito, né? Então, é mais isso assim, planejar aos poucos e também dentro do possível e saber Uhum. que a vida não é linear. Né? Vou sair da faculdade, vou fazer residência e vou me especializar e depois eu vou casar e depois eu vou ter filho e depois eu vou acompanhar isso. Às vezes não é depois, às vezes é ir, é tudo junto, e você não sabe o que que é junto do que também, porque não tem como muito, né? Claro que você se planeja, você tem uma ideia de vida, é importante também você se planejar a longo prazo, mas não a ponto de ter que seguir a risca como se fosse um checklist, né? Então, Uhum. eu acho que o principal é isso, é me manter presente mesmo, me manter sã, no sentido de que eu não quero me perder nesse meio de eu tenho que fazer isso, e não ver o que, que eu tô fazendo dentro da medicina, né? Então eu quero estar presente no sentido de me formei. Agora eu vou estudar para residência? Sim, mas eu ainda quero estar presente lá onde eu estou trabalhando, mesmo não sendo especialista. Eu não quero, né, assim, pensar, ai, nossa, vou trabalhar, mas tô preocupada com as horas de estudo que eu não estudei para passar na residência. Não, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou estudando, eu estou estudando e por aí vai, entendeu? E você fala de presença assim desde o início, e você também falou sobre a saúde emocional, né? Presença, eu acredito ter a ver exatamente com a integração entre saúde física, saúde emocional, Com saúde certeza. social,
saúde financeira, Uhum, saúde com certeza. espiritual, enfim, né? A gente pensa num ser como um ser biopsicossocial, espiritual, Uhum, histórico. isso. O que que você acha que tem a ver de mente e corpo? E falando na linguagem médica, como é que você vê a somatização? Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que somos integrados no geral, então não é só a gente querer fazer alguma coisa, tem várias partes da sociedade que nos limitam ou que nos ajudam, depende né, de onde você está inserido. Mas eu acho que pensando mais na questão corpo e mente, né? Acho que tem tudo a ver, porque, como você disse, o corpo fala. Então, e eu também gosto de falar isso para os pacientes que eu atendo nos meus estágios, que o corpo ele sempre te avisa. Então, né, às vezes você não está conseguindo dormir, às vezes você tem uma queixa ali, não consigo dormir, ou então ando muito estressado. Você tem que parar e olhar para isso, porque o seu corpo está te falando alguma coisa, seja ela biológica, né, do seu corpo Sim, físico, ou seja do mental também. E às vezes a gente faz essa separação do corpo biológico e mental para ficar mais fácil de entender, mas eu, inclusive, não gosto muito de fazer essa comparação. não é uma dualidade. Porque não é mental, é tanto mental quanto no corpo. Ela vai impactar no seu corpo, o seu corpo pode impactar na sua mente também. Então, a questão da atividade física, né, que é muito clichê os médicos falarem isso. É importante cuidar do corpo, porque assim você cuida da sua mente, né? E foi inclusive assim também que eu consegui superar e ficar bem no processo do cursinho. Foi indo para academia, mesmo não querendo, eu fiz um movimento, né? Não queria ir para academia, mas eu ia mesmo assim. E no final eu queria ir para academia porque eu consegui cuidar da minha mente através da academia. Então foi uma coisa meio contraditória, mas deu certo. Pensando então, né, nessa ideia de que o corpo fala, de que o corpo tem voz, de que a somatização é uma linguagem, e aí acho que isso fecha, integra bem a sua história, o que você pôde contar, o que você pôde trazer até aqui. Que mensagem que você deixaria para quem está nesse processo, né, de tentativa, de preparação para a graduação, ou no início da graduação de medicina, ou colegas que estejam próximos de você nessa etapa, né, da graduação, o que, que você deixaria para eles? Pô, eu deixaria. Tudo passa, assim. Tudo passa porque a vida é fluida e ela vai. E ela não volta. A gente é um caminho só de vida, né? E é uma trajetória que não para nunca. A vida não para. Ela não faz uma pausa e depois continua. Então, o que eu deixaria é uma mensagem de autocuidado mesmo. Você tem que cuidar de si enquanto você está vivendo. Na medida do possível, claro, considerando todos os pormenores da vida de cada um, mas o clichê que é o que funciona, que é a atividade física, água, né, terapia, se possível. Então, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo para que as coisas possam tentar fluir bem, porque às vezes também não vai, né? Às vezes vai acontecer uma coisa que te deixa triste, uma coisa que você não tá esperando e que você fica mal e que tá ok também você ficar mal, você não conseguir seguir sua rotina por causa daquilo ali, mas só que na ideia da vida tá passando, então você tem que estar presente, né, naquilo e volta na questão da presença que para mim é importante, justamente para não ignorar nada. Se você está mal por algum motivo, né, você tem, entre aspas, que estar mal por aquilo ali, se deixe sentir aquilo ali e busque uma solução, né? Seja na terapia, seja qualquer outra coisa. Escute os seus sentimentos e esteja presente nas rotinas que você se propõe a fazer. Então, se você está no início da faculdade, não se compare, né? E também quem está no vestibular, não se compare. Cada um tem uma realidade e você cuidando de si e dando o seu máximo, tipo assim, eu tenho certeza que vai dar certo, porque é assim. As coisas funcionam assim, na minha cabeça. Se você cuida de si e faz o seu máximo, vai dar certo da forma que tem que dar. E também, se não der da forma que você imagina,
Não é A porque deu vida é errado. isso, a vida é assim. Então não tem como muita gente planejar a vida toda. Então, a maior premissa, eu acho, resumindo, né, é cuidar de si e se manter presente naquilo que você está fazendo, porque as coisas vão ser bem-sucedidas. E se for de uma forma que você não imagina, é legal olhar por outro ângulo também, porque às vezes a vida traz uma coisa que a gente não espera e aí a gente aprende a lidar com aquilo ali, aprende a gostar, ou então se não for gostar, aprende a superar aquilo ali e vai seguindo. Então, é basicamente isso, não é nenhum conselho assim, faça isso que vai dar certo. É mais no geral, mas é o que eu sinto que dá certo pra mim. Me manter presente ali no que eu tô fazendo e cuidando de mim e tudo que eu faço eu dou o meu máximo e é isso. Queria te agradecer muito por estar aqui comigo hoje. Também E o que queria eu achei agradecer. mais legal nisso tudo foi de ouvir alguém de fora da psicologia, de fora da gestalt terapia, aplicando, falando sobre, dando a importância da presença. Para mim, essa foi a melhor mensagem de todas. Que bom. Né? Eu falo muito sobre isso e eu imagino que chega com pulverizações para várias pessoas e foi muito legal como chegou aqui. As pessoas podem te encontrar por algum canal? Como é que elas te encontram? Podem me encontrar pelo meu Instagram, né, que é o Profissionalizana, que eu tenho, que eu compartilho um pouco da minha rotina, mas não é nada compartilhar da minha rotina detalhadamente ou exaustivamente. Eu uso mais como um canal para democratizar assim, a linguagem da medicina, para explicar algumas coisas mesmo que às vezes as pessoas que estão fora não conseguem entender, né? Ou para mostrar mesmo como que funciona a formação de uma pessoa que no futuro vai se tornar médica. Então eu compartilho, né, as minhas surpresas, as minhas decepções dentro da faculdade, mas nada muito programado, não é rotina do dia a dia. Então, já é uma mensagem. já é. Quem quiser acompanhar pode, mas não espere um arrume-se comigo ou alguma coisa assim, não vai ter. E se tiver mas também, vai ter, tudo bem. Mas assim, é mais porque às vezes as pessoas esperam isso, né? Então vai ter uma coisa mais diálogo normal. Sem glamourizar. Sem glamourizar, sem muitas trends também, é porque Sem não é muito a minha vibe. superproduções. Exato. Então é isso. Muito legal ter Muito Ana obrigada pelo aqui. convite também. Lembrando que esse podcast não substitui um processo terapêutico, pode ser um espaço para reflexão e assistam os outros episódios. O link tá aqui na descrição. E se vocês quiserem me encontrar, me acompanhar, vocês podem procurar também no Instagram, @psicologa.jordana. E até o próximo episódio do Voz do Corpo.